No Dia da Amizade, nosso bom dia cheio de carinho aos melhores amigos que o jornalismo pode ter, os amigos do TN. Hoje é dia de celebrar essa parceria forte de anos. Obrigado pela companhia de sempre. E vamos de notícia porque a semana começou tensa na Grande Vitória. Ônibus incendiados em Viana e Cariacica. Um homem teria invadido o coletivo armado. Passageiros ficaram em pânico. Seria uma represália à suspensão de visitas nos presídios capixabas. Comércio aberto sem rodízio na Grande Vitória. Somente Cariacica continua no esquema de abertura de lojas em dias pares e dias ímpares. Pois é, mesmo com o risco alto de contágio, Cariacica teve aglomeração no fim de semana. Um jogo de futebol reuniu uma multidão. A polícia precisou agir. Restaurantes funcionando no fim de semana. Parques abertos. Futebol nos gramados. Previsão de volta às aulas presenciais. Pois é, como retomar a rotina sem o risco de aumentar o contágio? O TN1 recebe ao vivo o médico Henrique Bonaldi, que vai nos falar como viver esse momento com responsabilidade coletiva. Você já pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp. Foguetório e tiroteio nos morros do Jaburu e Gurijica, em Vitória. E mais uma vez teve baile funk para comemorar aniversário de traficante preso. Ônibus lotados e o medo de contágio pelo coronavírus. Assaltos. O TN1 mostra a dura realidade de quem depende do transporte coletivo. Amigos, seguimos juntos no dia a dia dos capixabas. Fique com a gente. Até 13h tem muita informação para você. O dia começou com passageiros em pânico na Grande Vitória. Coletivos foram incendiados em Viana e Cariacica. O Felipe Chicarino traz as informações ao vivo. Olá, Felipe, é com você. Olá, George, Ingrid, pessoal de casa, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Vamos começar andando, vem cá, ó. Mostrar aqui, ó. Isso aqui foi o estado com que o local onde estava o ônibus incendiado, ele estava aqui, ó. Ele acabou de ser levado para o guincho. Ele estava aqui, ó, exatamente onde está agora o carro da EDP, porque está toda a região sem luz, tá bom? Esse incêndio deixou a região sem luz, então a EDP já está aqui trabalhando, muito trabalho pela frente, né? E aqui está aqui, ó, o rastro de destruição. O fogo atingiu este estabelecimento que não estava funcionando no momento, ele está fechado, está para alugar, né, em reforma. Então, graças a Deus, não tinha ninguém aqui nesse estabelecimento, ninguém foi atingido. Mas o fogo sim atingiu a edificação, deixou aqui o telhado parcialmente destruído, parte dessa telha está no chão. E vai ter aí, como a gente está mostrando para vocês, esse caminhão da Excelsa aí trabalhando, porque está sem luz e tem muito trabalho pela frente. Vou chegar para cá, Bruno, ó, vem cá, que eu vou mostrar o que rolou aqui. 2 homens de moto pararam mais ou menos aqui, ó. O ônibus estava aqui onde está o caminhão e 2 homens de moto pararam aqui. Um deles, armado, desceu do carro, da moto, desculpa, e invadiu o ônibus. Ele esperou os passageiros descerem, né? E pegou um comunicado, deu para o motorista, já vou dizer qual é o conteúdo desse comunicado. Ele entregou esse comunicado ao motorista, pegou o galãozinho de gasolina, colocou gasolina no interior do ônibus e ateou fogo. Esse comunicado dizia o seguinte, era uma represália, na verdade, né? 2 pontos que a gente pode dividir essa represália. Eles reclamam de maus tratos dos presos do sistema penitenciário aqui do estado e também pedem pela volta da visita, já que essa visita precisou ser interrompida, ser suspensa por conta da pandemia de Covid-19. A gente tem hoje, por exemplo, 222 presos, né? Tivemos 222 presos com Covid. 202 já estão curados, 2 perderam a vida e 18 ainda estão em tratamento. Só para a gente dar o panorama, né? Porque ainda está suspensa a visita nos presídios aqui do estado por medida de segurança, de precaução para os próprios presos. Então um deles, né, um criminoso, então desceu da moto, invadiu o coletivo que estava bem aqui desse lado, repetindo então, ele entregou esse manifesto para o motorista e ateou fogo. O motorista muito nervoso, ainda estava aqui até agora há pouco. A população está sem luz
região. Como vocês veem aí, o ônibus pegou fogo de forma muito rápida, né? Consumiu rapidamente o coletivo, essas chamas. E antes dos bombeiros chegarem por aqui, quem chegou aqui foi a Guarda Municipal. A Guarda está até ali. E conversando com eles, né? Olha que interessante. Isso aconteceu por volta de 9h30 da manhã. Esses criminosos vieram até aqui, colocaram fogo nesse ônibus e fugiram. Coincidência ou não, 20 minutos depois, num bairro em Roda d'Água, que fica não em Viana, mas em Cariacica, um outro ônibus queimado com o mesmo modus operandi, com a mesma metodologia. Ou seja, 2 homens de moto ameaçaram um deles, invadiu o ônibus, ameaçou o motorista, entregou o manifesto, colocou fogo no ônibus e saiu e fugiu. Então, não se pode ainda afirmar categoricamente que os 2 ônibus, né, foram queimados pelas mesmas pessoas, mas a gente percebe que existe muita semelhança entre os 2 casos. Agora o pessoal aqui agora são mais curiosos que estão aqui. Até há pouco tempo atrás ainda estavam os bombeiros, ainda estavam a polícia militar, que coincidentemente então logo depois desse fogo, desse incêndio aqui no ônibus, aqui em Viana, né? Aqui no ponto final do bairro Ipanema, em Viana. O ônibus foi ateado fogo às 9h30 da manhã e às 9h50 um outro ônibus queimado também em Cariacica. E com esta represália, com essa justificativa ou desculpa, como você preferir, de maus tratos nos presídios e também o pedido para que as visitas, né, voltem a acontecer, já que elas estão suspensas desde o começo da pandemia. Ingrid e George, eu volto com vocês, mas dentro do telejornal voltamos com mais informações sobre esses 2 atentados, né? Esses 2 transportes públicos, 2 ônibus do sistema Transcol. Um em Viana e outro lá em Roda d'Água, Cariacica. George e Ingrid, eu vou continuar por aqui, se precisar é só chamar, a informação sempre tem prioridade aqui no TN. Eu volto com vocês. Valeu, Felipe, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes desses ataques a ônibus aí na Grande Vitória, hein, Ingrid? Manhã tensa, né, gente? E olha, mais uma noite de intenso foguetório e tiroteio nos morros do Jaburu e Gurijica, em Vitória. Quem mora na região relatou nas redes sociais a quantidade de explosivos usados durante a festa clandestina. Um baile funk em comemoração ao aniversário de um traficante que está preso teria acontecido na região. Até parece Réveillon, mas não é não. Os fogos e até tiros foram soltos na noite deste domingo na região do Complexo da Penha, entre os morros do Jaburu e também da Gurijica. Quem mora por perto não teve como não ouvir. Quem mora mais afastado também não conseguiu fugir do barulho, registrou o foguetório. Toda essa barulhada aconteceu por volta das 7h40 da noite. Nas redes sociais, a informação era de que um traficante da região estava fazendo aniversário. Além de dar os parabéns, as pessoas pediam que ele ganhasse liberdade. O foguetório foi registrado nesse domingo, dias depois que uma lei foi sancionada aqui no Espírito Santo, tornando obrigatório o cadastro de documentos de pessoas que compram fogos em estabelecimentos que vendem esse tipo de material. Essa informação é repassada para um banco de dados da polícia. As pessoas que moram ao redor dos morros aqui da Grande Vitória já estão acostumados com os fogos. Em um grupo de moradores de um bairro próximo aos morros, os relatos são de que toda madrugada fogos são ouvidos na região. Este outro sugere um olheiro da PM. Um outro sugere que os fatos sejam investigados para saber a motivação de tanto alvoroço. Pois é, e além do baile em Gurijica e Jaburu, a polícia recebeu denúncia de mais 2 festas clandestinas que aconteciam no Complexo da Penha. 300 pessoas estavam no local, inclusive muitas exibindo armas. Quando a PM chegou, teve correria e princípio de confusão. Pedras e garrafas foram arremessadas contra militares. Para dispersar a multidão, os policiais lançaram bombas de efeito moral e a festa foi encerrada.
O secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, falou sobre essas festas clandestinas. Vamos ouvir. Na noite de ontem nós tivemos fogos de artifício em grande quantidade lançados no bairro da Penha. Imediatamente nosso setor de inteligência tentou apurar do que se tratava, vincula-se a questão disso ter acontecido por ser aniversário de um traficante. Ressalva-se, está preso, então nós precisamos entender com a nossa inteligência como que um traficante preso ainda consegue ter vínculo ao ponto de uma comunidade comemorar o seu aniversário, quem está levando, quem está trazendo essa informação, mas independente disso, a nossa Polícia Militar ela foi proativa, ela imediatamente identificou também que ocorreriam 3 bailes Mandelas em São Benedito, Gurijica e bairro da Penha, foi para o local, debelou todos os 3 bailes, mesmo sob chuva de pedras e garrafadas, mas debelou todos esses bailes. Mais uma vez, importante as famílias entenderem onde estão os seus filhos, quais os locais que seus filhos estão frequentando. Quando falamos em baile Mandela, estamos falando em eventos praticados pelo tráfico de entorpecentes. É um momento de vender mais droga, é um momento de socializar questões negativas com esses jovens. Então é importantíssimo o papel da família, monitorando onde seus filhos estão indo. Continuaremos trabalhando, focados em operações e ações contra traficantes e homicidas. Pois é, Ingrid, é interessante ouvir o secretário de Segurança, mas nós temos uma imagem bem específica desse foguetório aí, que é no momento, pode rodar a imagem aí, por favor, que é no momento aí que eles estão bem de perto e a gente vê um desses participantes com uma arma, né? Essa arma, ele está dando um tiro para o alto, né? Então você percebe que no meio dessas pessoas você pode ter aí situações que colocam em risco as pessoas que estão dentro dessa comunidade. E nós estamos recebendo ligações de pessoas dos bairros ali em torno, que são bairros de classe A, B, né? Pessoas ali em torno que não estão conseguindo dormir. Por quê? Porque de hora em hora eles soltam esses fogos para acordar os olheiros, quem fica vigiando, para que pessoas, grupos rivais não invadam os morros. Então, você imagina, se as pessoas dos bairros ali em volta não estão conseguindo dormir, olha lá agora a arma, ó, tá vendo a arma ali? Você imagina, se as pessoas que estão em volta não estão conseguindo dormir, dos bairros ali próximos, Jardim da Penha, você imagina ali dentro da comunidade. Olha a situação em que as pessoas ali de Vitória estão vivendo, Ingrid. As pessoas não estão aguentando e estão indo para as redes sociais denunciar também, né? Ligam para o nosso WhatsApp, mandam mensagens, vão para as redes sociais. Quer dizer, é o que o secretário acabou de falar também, isso é uma festa? A gente pode chamar isso de festa? O que é isso, gente? Olha só, festa com arma, sujeita aí a um tiroteio, a uma bala perdida, quer dizer, isso pode ser qualquer coisa, menos uma festa, né, George? Enfim, né, é preciso realmente tomar uma situação para que as pessoas que moram ali, né, tenham paz e todo mundo no entorno tenha paz, para acabar exatamente com isso. O controle dos fogos de artifício realmente é uma medida que precisa de ter. Importantíssimo, é verdade. Gente, uma partida de futebol no bairro Nova Canaã, em Viana, atraiu mais de 400 pessoas para o campo. A polícia vai ao local para dispersar a multidão e uma grande confusão acontece. A PM diz que populares resistiram em deixar o local. Por isso, tiros de borracha e bomba de efeito moral foram disparados. Nesse campinho, em Nova Canaã, Cariacica, ontem à tarde aconteceu uma série de jogos de futebol. O último, por volta das 5 horas, era uma partida de futebol feminino. E foi justo nesta hora que 4 viaturas da Força Tática chegaram. De acordo com a informação da Polícia Militar, ao redor do campo estariam 400 pessoas. Nova Tatense, hein? Nova Tatense, hein? Broca. Os homens invadiu. Parte acatou a ordem de dispersar, a outra teria resistido. E foi preciso, segundo a polícia, usar bombas de efeito moral e balas de borracha. Esse morador ficou ferido. Foi atingido por uma bala de borracha ao proteger a filha de 5 anos de idade que estava aqui. Esse policial começou a vir. Quando eu tentei sair do local, a minha filha veio, agarrou na minha perna e já não consegui sair correndo. Aí nesse momento eu comecei a tomar tiro de borracha, tomei um na barriga. Graças a Deus acertou em mim, não nela. E a região onde acertou
ia pegar provavelmente na cabeça dela. Ele conta uma outra versão para a forma como a PM chegou ao local. Confirma que tinha aglomeração sim, porque a partida de futebol feminino atraiu muita gente por ser inédita no bairro. Tinha muita gente, eu não sei o porquê que a polícia veio, não sei o porquê do jeito que eles fizeram a abordagem, mas ficou uma coisa muito complicada, muito agressiva, eu achei. Mas a atuação da PM não foi apenas em Cariacica. Em Vila Velha também teve atuação da Polícia Militar junto à Guarda Municipal para acabar com uma aglomeração que acontecia neste bar em Cobilândia. A ação aconteceu à noite, quando este local estava lotado. Viaturas vieram aqui e, segundo informações, não houve enfrentamento. 25 pessoas estavam no local. E do lado de fora do bar, a Polícia Militar encontrou drogas. Complicado, né? Cariacica com risco alto e o povo aglomerado. A Tainá Lopes está ao vivo com o capitão Sanderley, da Polícia Militar. Muito boa tarde para vocês, Tainá. Ingrid, boa tarde para você também. Pois é, no último final de semana, o governador do estado mostrou os ajustes no mapa do risco. E o único município da Grande Vitória que permanece com alto risco de contaminação é Cariacica. Justamente aqui, né, 7.862 casos de pessoas contaminadas. Nós estamos agora aqui em Campo Grande, um dos bairros com maior índice de contaminação. E casos como esse de aglomeração acontecendo aqui nessa cidade. Como você já disse, ao vivo aqui comigo o capitão Sanderley, ele que vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa ocorrência de ontem e o quanto isso é prejudicial para que o município saia dessa listagem de alto risco de contaminação. Muito obrigada pela sua participação, capitão. Explica um pouco para a gente como que foi essa operação. E boa tarde, Tainá, boa tarde a todos do TN que acompanham a transmissão. De fato, a ação de ontem, que aconteceu na região do bairro Nova Canaã, foi uma ação que foi solicitada por moradores em virtude tanto da poluição sonora que acontecia por parte daquelas pessoas, quanto também da informação da comercialização de entorpecentes e também de arma de fogo e ainda da aglomeração que foi assinalada. Então essa ação policial, ela se desenvolveu num primeiro momento. Houve uma tentativa de diálogo com aquelas pessoas. Algumas delas atiraram pedras e demais objetos em desfavor dos policiais e, naturalmente, com a técnica devida, os policiais militares realizaram a dispersão daquelas pessoas e auxiliando, evitando que houvesse a continuidade daquela aglomeração e, naturalmente, um cenário potencial de contaminação com o Covid-19. O capitão estava explicando aqui para a gente que aqui em Cariacica esse ano, muitos casos em que a polícia precisou agir de festas clandestinas no município. Tem havido a intensificação dessas ações nesses eventos clandestinos. É sempre importante reiterar que não há autorização dos órgãos competentes para que ocorram. Em muitos momentos, Tainá, as pessoas, os organizadores, eles interrompem o tráfego de veículos, atrapalham a circulação, inclusive de ambulâncias e veículos de emergência e efetivamente causam transtornos àquelas comunidades. As pessoas, por exemplo, que querem, por exemplo, no domingo, no sábado, descansarem, elas não têm essa possibilidade por conta daquela poluição sonora que é emitida por veículos de som e etc. Então, a Polícia Militar continuará intensificando essas ações em cenários em que houver essas denúncias, né? E nós contamos com a colaboração da comunidade a fim de que a comunidade continue denunciando e auxiliando o trabalho da Polícia Militar. Apenas no ano de 2020 nós conseguimos aí mais de 180 armas de fogo, conseguimos apreender mais de 180 armas de fogo e muitas delas nesses eventos clandestinos. É comum que criminosos utilizem esses eventos para comercializar drogas, armas e o 7º Batalhão, a Polícia Militar, continuará efetivamente intensificando essas ações. Todo o trabalho agora é de extrema importância porque o município precisa mesmo, né? Tanto desse foco no combate à criminalidade, quanto também ao ajuste da cidade para seguir enfrentando o Covid-19. Muito obrigada pela sua participação, capitão Sanderley. Vou chamar meu cinegrafista aqui, Ronivaldo Nascimento, já que a gente está em Campo Grande, em uma das principais avenidas de comércio aqui de Campo Grande, a grande movimentação mesmo no comércio. É um local onde o tempo inteiro as coisas funcionam.
funcionam. Ó, a Caixa Econômica, por exemplo, aqui desse lado, olha só, bastante gente na fila, todo mundo pertinho um do outro. E como eu já disse, Cariacica é um município que ainda permanece com risco alto de contaminação. Mas em Vitória, em municípios como Vitória, Vila Velha e Serra, as mudanças já foram ajustadas. A partir de hoje, por exemplo, a gente até tem imagens aí, parques do município de Vitória foram reabertos, o horário de funcionamento é de 6 da manhã às 4 da tarde. Os restaurantes passam a funcionar também aos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. O governo do estado liberou jogos sem torcida para os times que disputam o Brasileirão. Essa decisão ela vale para o Vitória e o Real Noroeste, clubes que representam o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro. E o governador prometeu ainda essa semana se posicionar em relação às aulas presenciais, se vai prorrogar ou não aí o ensino à distância. Essa questão das aulas presenciais, elas dependem muito, segundo o governo, de uma avaliação, de um aval das autoridades sanitárias para garantir a volta dos estudantes com segurança. Esses municípios que eu citei, Vila Velha, Vitória e Serra, eles agora passaram com o ajuste do mapa de risco para risco moderado de contaminação, o que dá a esses municípios essas modificações no horário de funcionamento. O comércio, por exemplo, agora, a partir de hoje, começou a funcionar de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde, eliminando a necessidade de rodízio. Isso não vale para Cariacica, repito, porque o município ainda segue com risco altíssimo de contaminação. Volto com vocês aí no estúdio. Na verdade, a gente, inclusive, preparou uma reportagem sobre esse revezamento que acabou aqui em municípios da Grande Vitória, exceto Cariacica. Vamos ver? Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai chamar essa reportagem. Já me colocaram aqui no ponto que daqui a pouquinho essa reportagem para você. Olha, pessoal, o estado registrou 20 mortes e quase 500 novos casos de Covid em 24 horas. Veja os dados atualizados do painel. O número de casos confirmados chega a 70.609. 2.222 pessoas perderam a vida para o coronavírus. E o número de pacientes curados apresenta bons resultados. Nas últimas 24 horas, 370 pessoas venceram a batalha contra a doença. No total, já são 49.036 curados no Espírito Santo. Bom, o comércio voltando ao normal, não é? Nós estamos aqui com o doutor Henrique Bonaldi novamente. Doutor Henrique, Serra, Vila Velha, não é, Vitória, acabaram com o rodízio. O governo anunciou no mapa de risco aí alguns municípios também que estão agora com risco baixo. Como é que o senhor avalia essa volta, né, aos poucos da normalidade aqui no Espírito Santo? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez com a gente. Jorge. Isso é um movimento normal, isso é um movimento esperado. É sempre uma balança entre comércio, dinheiro, né, e saúde. Entendendo que a doença está fazendo uma curva, que a gente está conseguindo segurar leitos de UTI, procura por enfermaria, procura por PA, número de mortalidade, isso vem caindo, é natural que a parte comercial ela comece a alavancar novamente. Natural e inclusive necessário. O que a gente precisa ter em mente é como fazer e não se faz ou não. Se faz ou não, não tem discussão mais, nós vamos ter que reabrir. É como fazer. E daí vem a questão dos hábitos ainda mais forte. Se a gente não precisa mais de isolamento, dobra a importância de distanciar, usar máscara e lavar a mão. Ou a gente vive uma segunda curva e volta tudo para trás de novo. Fecha praça, fecha comércio e isso acaba sendo danoso para a economia novamente. Na verdade, o foco, então, agora é o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas vai ditar o que vai acontecer daqui para frente. Ingrid, nós temos várias hipóteses para explicar o que está acontecendo, que é essa doença ter controle. A principal hipótese, que está inclusive confirmada em outros países, por exemplo, eu sempre cito a Alemanha aqui porque ela é realmente o país que conseguiu controlar a doença, distancia, usa máscara e lava a mão. Essa é a hipótese mais provável, nós estamos conseguindo segurar a doença. Mas tem hipóteses, por exemplo, como realmente passou para grande parte da população e a grandíssima parte da população era assintomática, não fez síndrome importante. E a outra hipótese é que a gente já tinha um tanto de população que já era imune à doença. Seria a imunidade de rebanho, é isso? É isso. E essa segunda hipótese, imunidade cruzada. Por conta de um outro coronavírus, eu acabo sendo imune a esse.
Mas o que está segurando a doença, uma das hipóteses, é a tal do rebanho. Eu já imunizei tanta gente que na hora que eu que tenho a doença encosto num cara, ele já teve. Aí ele não passa para frente. E isso está fazendo com que a gente segure a doença. Agora, em relação às vacinas, doutor, né, vários países aí já estão anunciando essa proximidade da vacina. Isso é animador, não é? Como é que o senhor está vendo aí essas pesquisas? Realmente elas estão próximas? Isso é muito animador. Jorge, como é que nós vamos fazer com a população idosa que está conseguindo se precaver com a doença? A gente tem uma curva começando algo de controle, mas com um tantão de idoso que teve a responsabilidade de falar, vou ficar em casa. Essa população só consegue sair de casa de forma segura na hora que tiver vacina. Então é super animador. Qual é o problema? É que a perspectiva científica, técnica, não é para setembro, outubro. É para janeiro, fevereiro, março. É para 2021, infelizmente. Essas vacinas, assim, esses estudos, nessas vacinas seriam como a da gripe, uma vez por ano, ou possivelmente como a do sarampo, uma e você está imune? Provavelmente uma e você está imune. Se esse uma vai ser uma única dose, ou uma dose mais 30 dias, outra dose, como algumas outras vacinas são, a gente não consegue definir ainda. Mas ela não é uma vacina que precisa ser refeita anualmente. O problema do H1N1 é que ele muta, ele sofre mutação anual. Então você pega um tanto de H1N1 daquele ano e acrescenta na vacina e por isso você tem que dar todo ano. Tem muita gente se perguntando, a gente pode dizer, na Grande Vitória, pelo menos nesses municípios que a gente tá vendo aí a reabertura, já chegamos no platô da doença? Não, a gente não pode dizer isso não. Não? Isso é uma hipótese. Existe a chance da gente ter contaminado tanta gente por esse descontrole brasileiro aí, que pode estar fazendo com que a curva comece a mostrar um controle. Mas efetivamente, comprovadamente, isso é por conta de hábito. É por conta de hábito que a gente veio fazendo ao longo dos tempos aí. Fecha bar, fecha restaurante, fecha praça, exige máscara para entrar em comércio, sai da rua, população orientada, povo educado. Isso é mais forte do que afirmar ao léu, ao vento, de que nós contaminamos todo mundo. Isso aí não é uma verdade, não. Bom, tá tudo voltando ao normal. Eu chamei aqui a reportagem. Vamos ver ela agora? A loja de eletrodomésticos abriu as portas no dia par, coisa que já não acontecia há um bom tempo. É que terminou o esquema de revezamento para a abertura do comércio na Grande Vitória. Agora, lojas de todos os segmentos estão autorizadas a abrir de segunda a sexta. O consumidor aprovou a notícia e já foi às compras hoje mesmo. Eu acho que é uma boa, está na hora de começar a voltar devagar o comércio a trabalhar. Muito bom, né? Poder vir na loja e comprar, né? Porque a gente... E é bom também que a gente vem para casa, se diverte um pouquinho, né? Se distrai um pouquinho, que a gente só fica dentro de casa, né? Isso é bom. Depois de 4 meses, os lojistas comemoraram a decisão. A expectativa é grande, estávamos aí num período longo de portas fechadas, né, a equipe muito travada, tá, o público travado e agora sim, a gente estando com as portas abertas, fica tudo muito mais fácil para a gente, né? A gente consegue aí atender o nosso cliente de uma melhor maneira, fazer os nossos negócios. Então, para a gente, essa mudança, tá, essa alteração foi muito importante. Bom também para a Leila, que é vendedora ambulante e estava sentindo falta do movimento no centro de Vitória. Vai circular mais pessoas na rua, né, porque o comércio aberto, as pessoas já vão se animar mais. Aí com certeza absoluta que vai melhorar. E graças a Deus, né, porque a gente já não aguentava mais. A nova determinação vale para Vila Velha, Serra, Viana, Guarapari e Fundão. Isso porque as cidades saíram do chamado risco alto e passaram para o risco moderado no mapa de gestão de risco. Na região metropolitana, só Cariacica ainda é enquadrada como risco alto e por isso a cidade vai continuar com rodízio. O presidente da Federação do Comércio acredita que a decisão vai ajudar a economia dos setores. O anúncio do governador nos autorizando a partir de hoje a abertura do comércio nos traz um sentimento de otimismo. Ficamos praticamente 4 meses numa situação dificílima em virtude da pandemia. Cremos que a economia, a partir de agora, deverá tomar novos números. Contamos com a colaboração de todos no sentido da preservação dos cuidados exigidos pela Secretaria da Saúde do nosso estado. A decisão de encerrar o rodízio de lojas nesses municípios foi antecipada, uma vez que era prevista somente para agosto desse ano, de acordo com o governo. A redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI também contribuiu para elevar a Grande Vitória ao chamado risco moderado para o contágio da doença. Caímos de 80, mas estamos perto de 80,
tá certo? Assim, então a gente consegue fazer com que alguns municípios voltem a ser risco baixo, de acordo com a realidade de cada município, alguns para risco moderado, mas sim, se nós não tomarmos os cuidados necessários, nós voltamos de novo acima de 80 e aí o mapa fica todo amarelo e vermelho novamente. São um sistema de vasos comunicantes que depende muito da vulnerabilidade, que é o percentual de leito de UTI ocupado. Então, doutor Henrique, a gente viu aí que só Cariacica ficou de fora desse fim do revezamento. Essa medida aí realmente ela tem algum sentido? Porque os moradores de Cariacica eles podem, circular pela Grande Vitória e ir para os outros municípios. Não seria então liberar para todos os municípios de igual, por exemplo? Jorge, o termômetro que usa para isso não é só vaga de UTI, são números de casos confirmados por área. Então tem hora que você tem que admitir que uma área ainda está em ascensão de casos, enquanto outras não. Se você pega que existe a transição das pessoas entre a Grande Vitória, provavelmente quem está acompanhando o governador aí fez esse mapeamento de influxo e efluxo de gente pelos bairros. E ele deve ter definido a partir de então que tem que segurar. Porque se não foi utilizado isso como técnica, o deslocamento do indivíduo, aí realmente você tem completa razão. Não tem lógica qualquer você pegar a Grande Vitória e setorializar ela. Era mais fácil você considerar todo mundo. E vale bater na tecla, né? A gente viu aí o comércio movimentado, as pessoas felizes aí pela retomada, de fato. É sair, se precisar sair com segurança. É isso que tem que colocar em mente, é sair com segurança. Ingrid, tem mais de 1 mês e meio, 2 que eu venho aqui e falo para vocês, agora o isolamento talvez não seja o que é necessário, distanciar é necessário. E a gente tem falado, quem não distancia, quem não usa máscara, quem não lava a mão, coopera para a gente voltar tudo e o comércio fechar de novo. Então agora é hora de mão dada, todo mundo fazendo a mesma coisa, mão dada no sentido figurado, lógico, né? Senão não dá problema. É verdade. E outras pessoas falam, tem muita gente falando também de reinfecção. Algum estudo sobre isso? Não, isso é uma falácia técnica ainda. A gente não tem no mundo notícia de que a reinfecção é importante. Pensa comigo, nós temos milhões de acometidos, parte deles que trabalham na UTI, que trabalham em laboratório, que checam esses exames. Esses indivíduos já infectados não pegaram a doença de novo. Então a gente não pode considerar, diante de uma prática tão clara, que um estudo que mostre que 10 indivíduos, 12 indivíduos, isso ganha importância. Não ganha. A reinfecção não é uma realidade. Eu estudo essa doença há 4 meses. Calma que não é uma realidade. Se ela vai ser a partir de hoje, Ingrid, eu não sei. Mas até hoje não é uma realidade, a gente pode ficar tranquilo. Doutor Henrique, tem muita gente em dúvida, a partir de agora, fazendo já os exames, não é? Ou porque pegou, ou porque está com parentes que já pegaram a doença e querem se aproximar para saber se aquela pessoa está transmitindo ou não. E o exame do IgG e o IgM ainda não chegaram àquele limite de 1,4. Qual seria o valor para aquela pessoa que já pegou o coronavírus não transmitir mais o vírus para outra pessoa? Jorge, a transmissão para um outro indivíduo ela não é dada se o cara tem IgG ou se ele não tem. É dada com 14 dias após o primeiro sintoma e ele não ter mais sintoma. Isso define. Por quê? Porque o seu comportamento imunológico ele é diferente do meu. O seu vai gerar 30, vai ficar 30 por 3 anos e você está imune. O meu vai gerar 0,2, vai gerar 0,2 por resto da vida e eu também sou imune. A notícia no mundo de que as pessoas não reinfectam e não estão passando para os outros, ela não é pós-IgG e IgM. Ela é pós-doença. Isso é independente do percentual de anticorpos? Independente. O João Prates, que é aquele cara que nós conversamos na live, ele mostra isso muito claramente. Não tem por que eu ficar produzindo IgG e IgM se eu não estou entrando em contato. Então, meu corpo vai abaixar. Quando você dosa, está baixo. Calma, não quer dizer que você não tem imunidade, fechado? Então, para a população entender, se eu pego a doença, eu chego perto de vocês que horas? Depois que eu passo 14 dias do primeiro dia do meu sintoma e não estou sentindo mais nada. É seguro voltar a trabalhar, é seguro entrar em contato com a sua família, isso não está sendo um problema. 2 perguntas de telespectador para a gente encerrar. Atividades ao ar livre podem? Reunião com amigos no fim de semana? Pode? Atividade ao ar livre pode e deve, respeitando sempre horário e local com menos gente possível. E sempre no máximo em 2 pessoas. Então futebol, aglomerados ainda não é indicado. Segunda, reunião com amigo pode? Pode, desde que você faça o óbvio. Distância, usar máscara e gel na mão. Como é que você vai fazer isso numa reunião com amigos, por exemplo, com uma cervejinha, com churrasco? É muito difícil. Então precisa ser plausível aí.
Vou fazer um chá de bebê com a minha família, 8 pessoas. Ótimo, é muito mais sossegado. Vou fazer um churrasco de 50 anos de idade, vou chamar 130 pessoas. Não vai dar, gente. Ainda não é hora, infelizmente. E aguenta só um cadinho, gente. A gente já andou tanto para frente nessa doença, jura por Deus que nós vamos andar para trás? É verdade. Aguenta só um cadinho, olha a quantidade de gente que a gente viu morrer, o humor que estávamos quando eu vim aqui. Essa mulher quase chorou um dia aqui. Sim. Agora nós estamos andando para frente. Não é hora de andar para trás, não. Vamos ajudar, ué. E o legado dessa pandemia? O que a gente pode dizer? Maria. O mais importante, até arrepio, o mais importante é a empatia. Olha para o cara do lado, tá na hora de a gente entender que sozinho a gente não anda para frente, não tem jeito. Mas tem um monte de outro legado. Entender que o SUS está sucateado, ponto final. Ele na teoria é uma coisa, na prática é outra. Vamos tentar ajudar. Entender que a população precisa de mais dinheiro, mais condição socioeconômica. O cara não tem saneamento básico, meu Cristo. Um monte de coisa. Mas o mais legal é assim, olha para o lado. É uma doença que a gente saiu do limbo porque a gente olhou para o lado. Quem olhou para o lado, gente, salvou a doença. Quem não olhou, sinta-se envergonhado de não ter feito parte dessa corrente do bem aí que salvou muita gente. Nossa, muita gente. Isso aí. Valeu, doutor. Obrigado. Daqui a pouquinho o senhor volta. E olha, voltamos a falar sobre incêndios criminosos na Grande Vitória. Hoje pela manhã, 2 ônibus foram incendiados quase ao mesmo tempo. Primeiro em Viana. Os bandidos mandaram o motorista descer e jogaram gasolina no veículo. Depois em Cariacica, a mesma ação. Antes de fugir, eles deixaram cartaz com o motivo do incêndio criminoso. Reclamavam de maus tratos em presídios capixabas e pediam também o retorno de visitas. O ônibus estava no ponto final do bairro Universal, em Viana. Era por volta de 9 horas da manhã. Em pouco tempo, as chamas consumiram o veículo e atingiram também o telhado dessa casa. Quando faltava 3 minutos para o motorista reiniciar a próxima viagem, abordaram ele, diz o motorista que colocaram com gasolina, fogo no ônibus e foram embora e deixaram um cartaz com ele. De acordo com os moradores, um incêndio aqui foi provocado apenas por uma pessoa. E o motivo teria sido o retorno das visitas íntimas dentro dos presídios. O bilhete dessa vez era grande e nele o motivo do vandalismo. Além da volta da visita, o bilhete também denunciava maus tratos dentro do presídio. Mas, segundo o subtenente Pimentel, 2 pessoas participaram dessa ação. O homem que atirou fogo ao ônibus tinha cobertura de um colega que estava em uma moto. As informações que nós obtivemos foi que 2 elementos, 2 pessoas chegaram numa moto, o carona estava de posse de uma pistola, adentrou o ônibus, rendeu o motorista, pediu que ele descesse do ônibus, jogaram gasolina, atiraram fogo e na hora que saíram do local ainda efetuaram 2 disparos ainda para o alto. Os bombeiros agiam com cautela. É que os fios que foram queimados aqui ainda estavam energizados e havia risco de acidente. Além do ônibus, a população lamentava ter que ficar no prejuízo com a falta de energia, telefone e internet. Muito prejuízo. Eu, por exemplo, trabalho de home office em casa. Vou ter prejuízo tanto por ficar sem energia, sem internet e ainda ficar sem trabalhar esses 2 dias. Trabalho acumulado. Isso, muito acumulado. Enquanto os bombeiros agiam aqui, chegava a notícia de que em Cariacica, no bairro Roda d'Água, outro ônibus havia sido incendiado. Eles vieram, as 2 de moto, encostaram a moto aí, parecia agora motorista. Eles subiram, quando já disse, veio encostando de ré aqui para tomar o café, eles subiram. Aí já disparou, quando nós botou o café tomando. Eles atiraram aqui? Atiraram ali embaixo. Como a Suzy falou, minutos depois desse incêndio aí no bairro Universal, em Viana, teve outro ônibus queimado em Roda d'Água, Cariacica. É a linha 753, no ponto final do bairro, na zona rural. Parece um ataque orquestrado. Ônibus incendiados por homens armados e cartazes deixados nos coletivos dizendo a mesma coisa. Suspensão de visitas em presídios capixabas. A Polícia Militar informou que as ocorrências continuam em andamento. Já a Secretaria de Justiça esclarece que, em função da pandemia do novo coronavírus, estabeleceu medidas de prevenção e controle da doença nos presídios, incluindo a suspensão das visitas íntimas e sociais até o dia 31 de julho. A mudança no procedimento é analisada de acordo com o cenário e de forma gradativa para preservar a saúde de todos os envolvidos no sistema. Sobre a denúncia de maus tratos,
A Sejus diz que atua de acordo com a lei, sempre pautada em preservar os direitos da pessoa humana. Denúncias de agressão devem ser encaminhadas à Corregedoria para a devida apuração dos fatos. E olha, uma noite de terror também para passageiros da linha 504 do Transcol. Bandidos invadiram o coletivo e fizeram várias ameaças. Um vigilante foi agredido e ameaçado com uma faca. Não basta o coronavírus, quem depende do transporte coletivo se depara com insegurança. Esse vigilante voltava da casa da irmã quando acabou sendo assaltado dentro desse ônibus da linha 504, que faz o trajeto terminal de Itacibá. Ele chegou a ser agredido e também foi ameaçado com uma faca. Eles entraram, já chegaram pulando a roleta e já foram direto para o fundo. Eu olhei assim, 2 homens e uma mulher. Já cheguei tomando a porrada, já me agrediu assim, passa o celular e já veio com a faca no meu pescoço o outro. E aí eu falei, ó, meu celular tá dentro da mochila, pode pegar. Passa o celular, já veio, chegou agressivo o tempo todo, falou, tá na mochila, pode pegar. Ele levanta a camisa, eu levantei para ele ver. Aí pegou minhas coisas, já desceu xingando, agredindo, falando que ia matar, o motorista não abrisse a porta. Pelo menos outras 10 pessoas estavam no ônibus e passaram maus bocados com os assaltantes. Para tentar não perder os pertences, o vigilante ainda disse que estava armado. Eu corri atrás deles e gritei, eu vou dar um tiro se não largar, para dar um susto neles, né? Eu não sou policial, não tenho armamento nem nada. Nisso eles soltaram, nisso que soltaram, vinha a guarnição, a GCM. Aí eu pedi apoio a eles, entrei no meio da pista mesmo no asfalto, chamei a atenção deles. Foi aí que eles começaram a perseguição. Foi um passageiro que estava dentro aqui do coletivo que entrou em contato com o CIODES e passou toda a situação. Foi aí que rapidinho uma equipe da Guarda Municipal de Vitória chegou até o local e conseguiu aí deter 2 dos 3 indivíduos que tinham acabado de cometer o assalto. A nossa viatura prosseguiu até o local, onde avistamos a vítima pedindo socorro e ela acompanhava de longe os meliantes, a qual a gente conseguiu deter. A princípio eles correram quando a gente deu ordem de parada. A mulher, ela escondeu a bolsa com os pertences da vítima e aí voltou a correr para se esconder, e o rapaz a gente conseguiu deter na beira-mar. Já a mulher a gente deteve no outro lado da via, tentando se esconder. Infelizmente, assaltos a ônibus são recorrentes na Grande Vitória, principalmente na região da beira-mar. Eles costumam descer muito na beira-mar e subir para a Curva do Saldanha, onde tem vários lugares para eles conseguirem se esconder. Agora o vigilante, que depende do ônibus para se locomover, vai ter que mudar a estratégia de viagem. Infelizmente, até nisso, o passageiro tem que pensar. Eu sentava na frente, eu vou começar a sentar atrás para saber o que está acontecendo, para me ver o que está acontecendo no ônibus. Porque nos que eles pularam, foram para trás, eu não vi mais nada. Eu fui o último a ser roubado. Entendeu? Já chegaram agressivos em mim. Lá atrás até que eles não fizeram nem barulho, não percebi. Quando eu vi, já estava em cima de mim. Ficar atento, pedir mais segurança e, claro, seguir a orientação da polícia. Não reagir para não colocar a vida em risco. No terminal de Vila Velha, hoje cedo, uma grávida foi rendida por um criminoso armado. As câmeras de segurança mostram a chegada do bandido. Ele segura a vítima pelo pescoço e faz ameaças com uma faca. A mulher tinha acabado de abrir a loja de celulares quando o assalto aconteceu. Vários aparelhos foram roubados, totalizando R$10 mil de prejuízo. A vítima, que está grávida de 6 meses, entrou em pânico e teve um sangramento. Ela e o bebê passam bem. Graças a Deus, né? Que desespero. Olha, o dono da loja contou que o bandido foi reconhecido por quem estava no local. É um ambulante que está sempre ali no terminal e usa tornozeleira eletrônica. A Ceturb informou que os seguranças do terminal fizeram buscas, mas o bandido conseguiu fugir. As imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas e estão à disposição da polícia para ajudar a identificar o assaltante. E em instantes, violência contra a mulher. O número de atendimentos na Defensoria Pública aumentou quase 200% nessa pandemia. E a lotação nos coletivos e o medo do contágio pelo coronavírus. Rotina de quem depende do transporte público. E ainda a comunidade da Barra do Jucu se une e pede paz. Um lugar conhecido pelo turismo e cultura tem vivido dias de violência. A gente já volta. Olha, quem depende do transporte público ganhou um novo companheiro durante as viagens, o medo. É que a regra do distanciamento social não está sendo respeitada e está todo mundo bem coladinho. E como, George, as filas são longas e dentro dos coletivos que deixam os terminais, vários passageiros vão em pé.
Absurdo, né? A nossa equipe foi conferir a reclamação de pertinho. Olha só. Difícil falar em distanciamento social com um terminal cheio desse jeito. O movimento, que já era enorme nas últimas semanas, vai aumentar com o fim do revezamento do comércio. Parece que a vida já está voltando ao normal. O que ainda não normalizou é o horário dos ônibus. Está demorando em sair, está horário de sábado. Nós estamos tendo muita dificuldade para ir e para voltar. Para voltar está pior ainda, entendeu? Porque os ônibus estão vindo muito lotado mesmo. Dá para manter o distanciamento social? Não dá. Aí não tem jeito, com pouco transporte, as filas vão se formando e o povo vai se aglomerando. Aquela determinação de que nenhum ônibus poderia sair dos terminais com passageiros em pé não está sendo cumprida. Olha aí a lotação. Quem está ali dentro todo dia garante que não está tendo fiscalização. Todo dia, a maioria das vezes, tem que estar em pé. Senão você tem que estar enfrentando essa fila. 2, 3 filas são enormes e as pessoas entram mesmo e ficam um agarrado no outro. Está tendo fiscalização? Nenhuma. A situação é igual ou pior em outros terminais, como o de Vila Velha. Nas filas e dentro dos ônibus, os passageiros estão tendo que dividir espaço com um novo companheiro de viagem. O medo. Medo a gente tem, que eu tenho a minha mãe, ela deu AVC, tem esse problema dela. Mas a gente tem que trabalhar, né? Por conta das irregularidades, o Ministério Público notificou o governo do estado que deveria, na semana passada, ter apresentado um novo protocolo com medidas que evitem a contaminação dos passageiros. O Ministério Público também requisitou que o PROCON estadual realize visitas técnicas aos terminais da Grande Vitória ainda essa semana. Enquanto isso não acontece, é a população que continua no sofrimento. E cada um vai arrumando um jeitinho de se proteger. Dona Deli agora está saindo mais tarde de casa e improvisou um recipiente para não ficar sem um álcool em gel. Não gosto assim de andar ônibus muito lotado, né? Então é melhor prevenir, né? Eu ia mais cedo. Então, com esse problema, eu estou indo um pouquinho mais tarde, poder não ter muita aglomeração. Aí na sua bolsa eu vi que tem álcool em gel, né? Tem. Eu ando sempre com álcool em gel na bolsa, eu ando com 2 máscaras, chego no serviço, eu tiro a roupa, eu lavo a máscara, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é se cuidar. Pois é, gente, apesar dessa lotação que mostramos nos terminais da Grande Vitória, a Ceturb diz que existe sim a fiscalização e recomenda que passageiros não embarquem em ônibus que já estejam com a lotação de bancos. Olha, a Ceturb lembra que foi disponibilizada uma nova função no aplicativo Ônibus GV para que a população possa denunciar passageiros sem máscara e viajando em pé. Essas denúncias são utilizadas para nortear as ações de programação das linhas, como já vem acontecendo. Pois é, doutor Henrique, como é que fica a situação? A pessoa tem que pegar o ônibus para trabalhar, não é? Mas aí tem um ônibus cheio, às vezes realmente, né, não pode esperar o outro ônibus, tem que chegar a tempo no serviço, precisa fazer esse trabalho. E a gente vê ali as pessoas com cuidado, mas tem um outro que não toma cuidado, não usa máscara, né? Como compatibilizar tudo isso daí? Jorge, vamos fazer um parênteses importante. Viu que não é uma questão econômica, de dinheiro? Viu aquela senhora? Aquela senhora está fazendo 100% do que precisa fazer. E ela tem a dimensão de que ela precisa se cuidar. Por que o outro não pode? Isso é inexplicável. O ideal é que a gente faça igual a ela, muda seu horário de ônibus, favoreça a você e ao seu ente querido. Se você não consegue, não tem jeito, seu ônibus é um ônibus que fica lotado 24 horas por dia, entra dentro do ônibus com a máscara, sai de dentro do ônibus e lava a mão. É a primeira coisa que você deve fazer. Diminui muito a chance, porque se um outro indivíduo, mesmo que perto, esteja usando a máscara, as chances são bem menores do que se vocês não estiverem usando a máscara, mesmo em aglomerado. Então essa história que a gente tem mania de falar assim, mas já está aglomerado, aí tira a máscara, aí não lava a mão. Na verdade você está somando o risco. Isso é burrice, não faça isso. Mantenha o máximo que você consegue de risco longe de você. É o que a gente fala também no momento da empatia, né? Muita gente fala assim, eu sou obrigada a entrar no ônibus lotado também, porque senão eu vou chegar muito atrasada, o ônibus demora muito, próximo demora muito. Mas é assim, é a questão do bom senso do patrão também nesse momento, né? Justiça. Quer dizer, todo mundo pensando em todo mundo nesse momento. É muito mais fácil para esse empregado
Reconhecer que pode ir em outro horário se o patrão falar para ele pode ir. Isso é notório. Isso está acontecendo muito com quem está fazendo atividade física, Ingrid. As pessoas estão começando a voltar a fazer atividade física e os atletas, por exemplo, ou o cara que treina um pouco mais para uma maratona, alguma coisa assim, ele está tendo que escolher horários muito ruins para ele, mas ele está escolhendo. Diferente de alguns que também estão treinando para a mesma maratona, que estão correndo 6 horas da tarde em locais muito aglomerados. As pessoas precisam pensar e lembrar que falta pouco para essa doença ir embora, gente. Não é hora de desistir, não. Tem uma pergunta que chegou aqui para o nosso WhatsApp, sem entrar na questão política, posicionamento de médicos que podem ou não receitarem a cloroquina, a ivermectina. Esses medicamentos devem ser tomados só quando a pessoa já está com a doença ou podem ser tomados de forma preventiva? Porque tem muita gente tomando principalmente a ivermectina como prevenção. Não tem uma lógica muito preparada para isso ainda e, infelizmente, quem dera se tivesse. Essas medicações têm efeito colateral, ponto final. Então é para ser usado por alguns indivíduos quando estiverem começando a doença para conseguirem favorecer a evolução e não evoluírem bem. Mas não é para todo mundo e de forma preventiva não tem tanto assunto no mundo assim dizendo que é tão benefício assim não. Ok, doutor Henrique, muito obrigado. Eu vou só falar uma coisinha, as lives, vamos falar das lives da semana. Eu tenho acompanhado suas lives, excepcional, adoro, gosto muito. Eu sei que essa semana tem um assunto super importante direcionado às grávidas, não é isso? Justo, na quarta-feira com a doutora Letícia Piccolo. Ela tem só 60 mil seguidores de Instagram e de YouTube. Ela mexe com medicina fetal, fertilidade, então vai ser legal a gente descobrir, assim, está na hora de tentar engravidar agora, não está? E no domingo, provavelmente, uma emergencista vai falar comigo que teve Covid, teve 20% do pulmão acometido, teve um quadro mais grave, ela vai contar a vivência dela para sensibilizar as pessoas ainda. Muito bacana. Então, o Instagram do Dr. Henrique está aí, Bonaldi Henrique, é só seguir e acompanhar as lives. Na quarta-feira tem direcionado às grávidas. Justíssimo. Obrigado, viu, gente? Parabéns pelo trabalho. Henrique, muito obrigado mais uma vez. Valeu. E olha, nós temos falado e mostrado muitos casos assustadores de violência contra a mulher ao longo desses meses de pandemia. O número de atendimentos na Defensoria Pública aumentou quase 200%. E é aquilo que também já sabemos. Na maioria dos casos, o agressor é o companheiro ou o marido da vítima. A reportagem que vamos exibir agora vem como esperança. É preciso que você, amiga, que sofre qualquer tipo de violência, dê o primeiro passo. A vítima acessa o site da Defensoria Pública Estadual e encontra no destaque o link para solicitar a medida protetiva. O serviço funciona 24 horas totalmente online. Só por essa ferramenta, de maio a início de julho, foram recebidos 61 pedidos de medida. Já recebemos 61 respostas de formulários e com o preenchimento desse formulário a gente conseguiu identificar que 60% dos agressores são companheiros ou maridos. Através dos relatórios preenchidos pelas vítimas, um triste indicativo. Quase 60% sofre com maridos ou companheiros que agridem fisicamente. 100% das vítimas sofrem agressão psicológica. 4% vítima de violência sexual. Teia sabe o que é viver em um relacionamento abusivo e violento. Quase perdeu a vida nas mãos de um homem. Quando eu descobri, que eu me dei conta de que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, eu já tinha me afastado dos meus amigos, da minha família, de todos, eu estava vivendo somente para ele. Foi aí que eu tentei ser eu e quase ele calou minha voz. Foi aí que eu descobri que ele era agressivo, ele era um covarde. Foi aí que eu descobri que eu estava vivendo num relacionamento que poderia ter custado a minha vida. Outro estudo realizado pela Defensoria Pública Estadual revela um dado ainda mais preocupante. De março a junho, o atendimento a mulheres vítimas de violência em todos os canais da Defensoria aumentou 190% em relação ao mesmo período no ano passado. Num recorte aí desses últimos meses, de março até junho, a gente verificou que houve um aumento assim, muito expressivo do número de mulheres que foram atendidas. No mesmo período, ano passado, atendemos 73 mulheres pelo Núcleo de Defesa da Mulher. E agora atendemos 285. O dado também acende uma luz que indica que mulheres estão denunciando mais. Teia, que já passou por isso, conta que demorou muito a pedir ajuda por vergonha e hoje encoraja mulheres a buscar auxílio. Depois disso tudo que eu passei,
eu tive sérios problemas, que os problemas vêm depois. Vem o julgamento da sociedade, até mesmo de mulheres. Eu levei 1 ano para procurar ajuda. 1 ano para procurar ajuda com vergonha do que eu tinha passado. Eu tive sérios problemas de saúde, como síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque eu não procurei ajuda. A Defensoria Pública dispõe de diversos canais de ajuda. Todos eles garantem a segurança da vítima em todo o processo. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Eu acho que é sempre importante a gente falar de todos os canais de atendimento, né? Temos a Defensoria Pública, né, pelo WhatsApp, inclusive um número que funciona também nos finais de semana e feriados, que é o 99-837-4549. Tá? Fora isso, temos os canais de denúncia, inclusive assim, preservando o anonimato, que é o Disque Denúncia pelo 181, numa situação de emergência, 190, e aí é bom frisar assim, que qualquer pessoa deve denunciar, né, para evitar um mal maior. Se escutou uma briga, se está vendo que há uma situação de violência doméstica, uma mulher pedindo ajuda, assim, na dúvida, entre em contato com o 90. Né, que essa ligação pode fazer a diferença, pode salvar a vida de uma mulher. Fora isso, a gente também tem o 180 para agressões contra meninas e mulheres. Pois é, gente, os canais de denúncia estão aí. Não deixe passar, não se cale, a vida está em jogo. Vou repetir o número do WhatsApp da Defensoria Pública, que funciona 24 horas por dia. 99837-4549, 99837-4549. Tem ainda 181, 190 e 180. Denuncie sempre. E olha, a comunidade da Barra do Jucu se une num pedido de paz. Os moradores querem chamar a atenção do poder público e resgatar a cultura local. A área da praia foi tomada por faixas de pedido de paz. A comunidade da Barra do Jucu, em Vila Velha, se uniu com toda a segurança para chamar a atenção do poder público para a importância do resgate da cultura do local. A Barra, conhecida por suas belas praias, sua vasta natureza e riqueza cultural, quer seguir com essas qualidades. Há 40 anos a minha família tem casa aqui na Barra. O meu marido, ele é morador da Barra, nascido e criado na Barra, e a Barra do Jucu é o lugar que eu escolhi para viver. Minha família é toda aqui da Barra. Então eu tenho orgulho de morar aqui, pelas nossas belezas naturais, pelo esse povo criativo que a gente tem aqui na Barra. Então a gente está aqui hoje pedindo por paz, por cuidado, e para não deixar morrer esse lugar tão lindo que é a Barra do Jucu. No domingo passado, a Praia da Barra foi palco de luta armada entre traficantes em plena luz do dia. Criminosos de grupos diferentes disputam o controle do tráfico no Morro da Concha, cartão postal da Barra do Jucu. Desde o último episódio, a Guarda Municipal de Vila Velha se instalou aqui na Barra do Jucu e o policiamento foi reforçado. A comunidade só não quer que essas medidas de segurança sejam passageiras. Depois do ocorrido, está muito mais tranquila. A Guarda Municipal implantou essas 24 horas aí, está 24 horas aqui. A Polícia Militar aumentou o efetivo, já tinha, mas aumentou bastante o efetivo. Então a gente está tendo polícia direta, a Guarda Municipal está aqui direto. E deu uma parada, graças a Deus, a paz reinou nessa semana na Barra. A gente só quer paz, só tranquilidade. O lugar que hoje vem sendo tomado pelo tráfico era uma aldeia de pescadores. O Márcio conta que em 2007, o Ministério Público, juntamente com outros órgãos, retiraram os pescadores da área, alegando que o espaço era de preservação. Prometeram construir um novo projeto, adequando as normas ambientais. Isso nunca aconteceu. A Barra do Jucu foi fundada por uma comunidade de pescadores, né, que sempre ocuparam essa região da Praia da Concha, tem registros históricos de 2 séculos já dessa ocupação. E em 2007, por considerar a presença dos pescadores com os barracões ambientalmente lesiva, porque faz parte de um parque natural, o Ministério Público, a Prefeitura e o GRPU retiraram os barracões dos pescadores, apesar de reconhecerem que eles são uma população tradicional, então iam reconstruir os barracões. Isso nunca foi feito, o Morro da Concha virou um não lugar e acaba sendo ocupado por aventureiros, como a gente está vendo. O movimento deste domingo também foi em prol da natureza. A comunidade realizou limpezas no Morro da Concha. Quem mora na Barra do Jucu
ama de verdade o lugar. Quem conhece também se apaixona e resolve ficar. É essa sensação de acolhimento que a população quer de volta. O bairro cresceu muito nesses 26, quer dizer, eu peguei uma parte muito boa da década de 90, que a gente ficava até 2 horas da manhã na praia conversando e você tinha uma segurança. Mas isso acontece no mundo todo, né? Essa questão, essa falta de segurança. Mas é a questão também de políticas públicas, né? Das políticas públicas serem voltadas para uma segurança e não se deixar invadir por essa onda de violência, de drogas, que a gente sabe que é mundial, né? Não dá para resolver tudo, mas tentar pelo menos melhorar, não é verdade? Então fazer esse movimento, que é um trabalho de formiguinha, e tentar conscientizar. Olha, que realmente o reforço continue e que esse pedido de paz se propague. É isso aí. E já mais um incêndio em Cariacica, dessa vez um carro de passeio. Ainda não se sabe se foi um incêndio criminoso. E tem ainda os classificados do TN. A gente já volta. Mais um incêndio em Cariacica, dessa vez um carro de passeio ficou completamente destruído. As primeiras informações dão conta que o dono do veículo teria se envolvido em um acidente minutos antes. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou não. O carro pegou fogo perto desta escola, que fica próximo à praça de Jardim Marilândia, em Vila Velha. Moradores acordaram por volta de 1h da madrugada, ouvindo os vidros do veículo estourando. Bombeiros foram chamados e apagaram as chamas. O veículo não tem restrição de roubo ou furto, mas o que se sabe é que o motorista se envolveu horas antes em um acidente. Teria batido contra um motociclista e fugido do local do acidente sem prestar socorro. O mistério agora é se o incêndio neste veículo foi criminoso ou não. E a gente volta a falar sobre o incêndio criminoso a 2 ônibus na Grande Vitória. O primeiro foi em Viana, no bairro Universal. 2 criminosos chegaram de moto e obrigaram o motorista a descer. Eles jogaram gasolina e, em seguida, colocaram fogo. O ônibus rapidamente foi consumido pelas chamas. Antes de fugir, os criminosos deixaram um bilhete reclamando de maus tratos nos presídios capixabas e pedindo também a volta das visitas íntimas. Minutos depois, um ônibus que estava estacionado no ponto final de Roda d'Água, em Cariacica, também foi alvo dos bandidos. O coletivo ficou completamente destruído. Sobre a reclamação no bilhete, a Secretaria de Justiça informou que as denúncias de agressão nas unidades prisionais devem ser feitas na corregedoria para que sejam apuradas. Esclarece também que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, estabeleceu medidas de prevenção e controle da doença em todas as unidades, incluindo a suspensão das visitas íntimas e sociais até o dia 31 de julho. Olá, bom dia. Primeiramente, venho agradecer à tribuna por essa oportunidade. Meu nome é João Fernando, conhecido como Tio João das Espadas. Eu reproduzo as réplicas das espadas de animes e séries e tal, tudo feito em MDF. Tem vários modelos e a pessoa pode me encomendar, caso não tenha, pode mandar foto com a referência que eu faço. Meu telefone para contato é 992-31-1322. Entrego para todo o Brasil e precinho especial para o pessoal aqui do Espírito Santo. Obrigado. Viu, gente? Tá aí, ó, Tio João das Espadas. Número 99231-1322, 99231-1322. É espada de brincadeira, tá, claro, gente? de brinquedo. De brincadeira, de Harry brinquedo. Potter, essas espadas assim. Exatamente, faz mal para ninguém. Olha só, e você também pode participar do nosso quadro Classificados do TN. É só você gravar aí e mandar pra gente, 99792-2530. Estamos esperando o seu vídeo. E agora o recadinho do Sebrae chegando para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Olha só, estão falando aqui que, lembrando você que o Harry Potter tem uma varinha.
ele não tem espada, mas só para falar, né? Porque o pessoal de casa deve estar pensando nisso. Então, só para Mas é porque eu penso tudo na brincadeira, entendeu? Então eu pensei, lúdico, né? Exatamente. Então eu pensei uma espada, o quê? Uma espada, uma varinha, coisas assim, lúdicas, alegres, inofensivas. É isso. Aí né? ele pode fazer a varinha do Harry Potter também. Pronto, fechou. Se cuidem, obrigada pelo carinho e audiência. E amanhã a gente está te esperando, tá bom? Tchau, até amanhã.